semana. Boa tarde, você aí de casa. Estamos entrando em campo em nome de Picorrucho numa semana especial, semana de Grenal. Vem aí o primeiro clássico do novo Beira-Rio, o 402 da história. Ricardo Vidarte, desses 399 já trabalhou, né? Boa tarde. Semana que promete, só para te responder assim, semana que promete. Semana que promete. E se a semana começa no domingo? A dos Colorados começou bem, viu? O time de Abel segurou um adversário direto na tabela e passou dois times que estavam à frente dele na classificação. Mas não quer saber de favoritismo para o clássico de domingo que vem, não. Leandro Damião voltou para o Beira-Rio. Agora o amigo é rival dos Colorados. Ele viu do banco de reservas o Inter ligado, rápido nas tabelas e também nos contra-ataques. O Santos pressionava a marcação e apostava no erro do adversário. Nesse lance, Gabriel pegou mal na bola, mas era o Inter que chegava com perigo. Primeiro nesse chute de Alex, depois o Wellington quase abriu o placar. Lá atrás, Paulão deu um susto. Na frente, Alan Patrick limpou o zagueiro e chutou para fora. Na linha de fundo, D'Alessandro mostrou toda a sua genialidade. Lá boba, com direito à janelinha no adversário. Falta para o Inter. Na cobrança, a bola parou mais uma vez na trave. No segundo tempo, o Santos voltou melhor. No cruzamento para a área, Dida espalmou. A situação piorou após essa falta a favor do Inter. Por reclamação, Paulão acabou expulso. Só que na cobrança, Rafael Moura fez de cabeça seu quarto gol no Brasileirão. Com a menos, Abel colocou Hernando no lugar de Alex. William sofreu falta. Mena levou o segundo amarelo e também foi expulso. Com 10 para cada lado, o Inter voltou a dominar a partida. O Santos ameaçou com um chute forte de Lucas Lima. Aos 30 minutos da etapa final, Osvaldo de Oliveira chamou Leandro Damião. O atacante entrou em campo vaiado pela torcida do Inter. Damião não fez muita coisa. Mostrou mais vontade do que futebol. Nos acréscimos, o Santos ainda chegou com perigo e o Wellington Silva salvou o Inter. Uma vitória sofrida, mas com um bom futebol que colocou o Colorado em terceiro lugar na tabela. Futebol isso hoje tem que sofrer. Sofremos, mas estamos com a consciência e o sentimento de que cada um dos meus jogadores deu o seu melhor. Além dos 3 pontos, o Inter ganhou confiança para o Clássico Grenal, o primeiro aqui do novo Beira-Rio. O Grenal, cada dia é uma história, cada jogo é uma guerra. Acho que o que passou, passou, a gente não pode entrar de maneira alguma. A equipe do Grêmio mudou, estreia de Filipão. O que eu sei, por tudo aquilo que eu já vivenciei aqui, é que Grenal não tem absolutamente favorito. Não tem momento, não tem nada. Mas vamos nos preparar bem. Eu não tenho dúvida disso. O pessoal de casa pode opinar com a gente no facebook.com/SBT Esporte RS, respondendo quem é o favorito para o Clássico. O Inter, que está embalado aí 3 vitórias do Campeonato Brasileiro, ou o Grêmio, que tem um fator novo, aí o fator Felipão. O teu favorito, eu acho que eu já sei quem é, Vivi. Quem então é? Diga. Hã? Então diga. Acho que a vidente Débora vai votar que tu acha o Inter como favorito. Tá fazendo leituras dos meus raciocínios. Deixa eu ver aqui com a minha bola de cristal. Mas eu posso argumentar por que é o Inter favorito. Joga em casa. Se tu olhares os grenais que houve no Beira-Rio e os que houve no Estádio Olímpico, deu maioria de vitórias para o Grêmio no Olímpico e para o Inter no Beira-Rio. Isso é lógico. O Inter vem de 3 vitórias. O Internacional está no melhor momento. Evidentemente é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. 3 vitórias no Brasileiro. Vamos colocar ali a Copa do Brasil no meio do caminho. A Copa do Brasil no meio do caminho. Freou um pouquinho o caminho, é verdade. Mas é um dos times que tem aí, entre os 4 times, o professor Tristão Garcia me passou essa informação, que tem reais condições de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, disparadamente o favorito, com mais de 50%, e tem o Fluminense, o Inter e o próprio Corinthians. Debaixo do Corinthians, abaixo do Corinthians, dificilmente alguém vai ganhar esse Campeonato Brasileiro. Já está garantido o matemático Tristão Garcia. Semana passada a gente falou quem conseguiria ajeitar a casa, né, até o Clássico. Eu não sei por que contratam o Filipão e ele só assume na segunda-feira, tendo um jogo antes. Concordo contigo. Pelo menos um representante do Filipão devia ter estado lá em Salvador, na Bahia, né? Ou o Mortosa, ou quem sabe o Ivo Bortmann. O que eu consegui ver é que o Inter evoluiu.
evoluiu mais, porque levou um susto no meio da semana e conseguiu se ajeitar, animicamente pelo menos conseguiu. Ontem jogou bem, o D'Alessandro, você tem que admitir, jogou muito bem. O que o Inter não mantém é uma constância, né? Acho que esse é o problema do futebol brasileiro, aliás. O futebol brasileiro, talvez por isso a gente tenha tomado 7 da Alemanha, 3 da Holanda. Nós não temos uma constância. O futebol brasileiro apresenta talvez o Cruzeiro como o melhor time e os outros são tudo muito parecidos. O Inter tem melhores resultados do que atuações, na minha opinião, mas contra o Santos foi convincente. O que me chamou a atenção no jogo do Inter ontem foi aquela obrigação que eles tinham de recuperar as vitórias depois do tropeço do meio de semana. Os jogadores pareciam que estavam com esse compromisso. Focado que eles usam. Focados nisso, né? Bom, mas no sábado, o Tricolor largou na frente contra o Vitória, mas o mesmo Barcos que fez o primeiro gol, perdeu uns outros 3. E aí no segundo tempo tudo desandou, né, Vidarte? A gente tem os gols para mostrar pro pessoal de casa e a gente não consegue encontrar no Grêmio, eu pelo menos vendo o jogo em casa, não dá para encontrar no Grêmio um conjunto, um toque de bola, sabe? Jogadas trabalhadas ao ataque, passes corretos. Era um festival de erros de passe. Não sei, não consigo ver. A gente já está em agosto, né, Vidarte? E tem esses lances polêmicos também da arbitragem, né? Que foi muito discutida, não é, Débora? O time do Grêmio está igual aos demais, né? É irregularidade absoluta. Acho que fez um razoável primeiro tempo, depois decai no segundo tempo. Eu não sei o que acontece com o Grêmio nas etapas complementares. Não pode ser preparo físico, né? É que taticamente o Grêmio está mal organizado, talvez o time canse, porque com o Fábio Matserijan ali, dificilmente seja preparo físico. Tu achas que ele domina com a mão aí? Eu acho que foi com o peito. A la Hulk? Eu olhei todos os ângulos que a televisão mostrou e eu não acho que ele tenha usado o braço. E esse lance aí foi falta do Caio no Jeromel? Pra mim não foi pênalti. Não foi falta não. Essa aí? Nesse gol aí? Não achei que foi. Achei que o Jeromel já estava ali todo errado. E aqui no pênalti a favor do não foi pênalti, do Vitória, na minha opinião, não foi pênalti. E aí também. O goleiro pega, tão azarado o Grêmio, que aí o Caio pega o rebote e faz. É jogador do Inter, né? Tá emprestado ao Grêmio. Ao Vitória da Bahia. Ao Vitória da Bahia. Agora, o que me surpreende é isso. De novo, o Grêmio dá de presente, né, pontos para um adversário que tinha tudo para vencer, né? Um adversário que não dá para perder, com todo respeito ao torcedor do Vitória da Bahia, mas pela sua incompetência. Vou usar a palavra. Eu estava tentando me preservar aqui, mas não. Porque no primeiro tempo, o Grêmio teve 3, 4 chances de matar a partida. Sim, o Luan teve uma cara a cara, estava 1-0 para o Grêmio. É aquela história, não é? É um time que não está legal emocionalmente também, né? Precisava ter alguém do Filipão lá, né? Se o Filipão estava fazendo a mudança dele, pelo menos o Ivo Wortmann, que já é uma cara nova, já tem uma experiência internacional, poderia ter dado esse tipo de tranquilidade aos jogadores do Grêmio, que não são tão jovens assim. Ou o próprio Murtosa, que foi da seleção até ontem, né? Bota o Murtosa lá. Oração para Nossa Senhora do Caravaggio, Felipão. Para Campeonato Brasileiro eu acho que deu para bola, Débora, para o torcedor do Grêmio, não vou vender ilusões. O Grêmio deve se ater mais à Copa do Brasil. Aliás, o time do Grêmio é copeiro, o Filipão é copeiro, né? Já ganhou 2, né? Ou mais competições, né? Nesse sentido. Eu nem me lembro quantas, mas já ganhou mais de uma vez Copa do Brasil, o Filipão. Não é um pontuador, ele é um dos piores pontuadores, treinadores brasileiros pontuadores. Esse tipo de maratona, ele não é esse estilo. Ele é um homem de fazer ali, o mata ou morre, né? E por isso o torcedor deve, e a direção principalmente, apostar nessa Copa do Brasil. Bom, o destaque da rodada, né, foi a freada de quem estava lá em cima na tabela. O Botafogo conseguiu segurar o empate com o Cruzeiro e o Corinthians ficou no 0-0 com o Coritiba. Mostra os gols pra gente, Vivi. Começamos com o Fluminense, então, que é vice-líder, né? Tem o mesmo número de pontos que o Internacional. Olha o Conca fazendo a jogada para o Cícero fazer 1-0 contra o time do Goiás, no Maracanã. O Conca, o argentino, para o Cícero fazer 1-0. E depois teve um gol contra também. Aí, olha como... foi uma jogada do Sobis que não apareceu bem no início. Ele não desistiu, né? O Sobis. Não desistiu. Caído, conseguiu recuperar a bola. E o Davi, né, faz contra. Palmeiras e Bahia. 1-0, gol do Luiz Henrique para o Palmeiras, que desde maio não vence um jogo. E o Chiesa empatou para o Bahia, ó. De perna esquerda aí, empatou 1-1. Situação complicada para o Palmeiras. Atlético Mineiro com gol do Leonardo Silva 1-0 contra o Atlético Paranaense. E depois 2 gols. Esse jogo foi bizarro, né? O Marcos Guilherme está empatando para o Atlético Paranaense. 2 Olha só. Contra. Léo Pereira dessa rabiada aí. E o David faz um golaço contra e 3-1 para o Atlético Mineiro. Tem mais aí, tem mais gols. O Figueirense 3-0 no Sport. O Sport que não perdia há 5 jogos estava invicto.
O Léo Lisboa faz 1-0. Depois o Clayton faz esse segundo gol aí. E o Marco Antônio ainda faz mais um. Esse aí é o Marco Antônio, aquele que está emprestado pelo Grêmio ao time do Figueirense de Santa Catarina. Houve a vitória também olha, essa Chapecoense ganhando do Flamengo 1-0, hein? O que está acontecendo com o Flamengo? Nem o Luxemburgo deu jeito. Lanterninha do Campeonato Brasileiro. E aí a surpresa, entre aspas, surpresa, né? O Botafogo saiu na frente com o Edilson, jogador que pertence ao Grêmio. E aí o Grêmio joga com o Pará, né? Não sei por que o Grêmio se desfez do Edilson. O Léo empatou para o Cruzeiro. Allan Kardec faz 1-0 São Paulo, mas o Criciúma no Morumbi conseguiu o empate. O São Paulo sem o Kaká, Rodrigo Souza fez o gol da equipe de Santa Catarina. Teve também um empate do Coritiba com o Corinthians 0-0. Até tem que me lembrar, mas o Criciúma está tirando ponto de um monte de gente que está lá em cima na tabela, né? Mas uma rodada ruim para o Corinthians, como o Vidarte disse, que caiu da segunda para a quarta colocação. O Fluminense e o Inter, então, aproveitaram a carona do empate do Timão e mudaram o posicionamento da classificação. Vamos ver como é que está a classificação aqui, Vidarte, principalmente dos primeiros colocados? Esses 4 primeiros têm chances de título, viu? Matematicamente, viu? Debaixo do Corinthians ali, dificilmente. O Fluminense e o Inter, então, assumiram a segunda, terceira colocação, aí nos critérios, né? Número de vitórias e saldo de gols, o Fluminense está à frente do Internacional. E aí o Corinthians vem logo atrás, é quarto colocado. O Grêmio tem 19 pontinhos só lá na 10ª colocação. Não consegue crescer mais na tabela. O Grêmio, mesmo 1% de chance, viu, Débora, te interrompendo, desculpe. Mas 1% de chance de ganhar o título o Grêmio tem, muito pouca chance, e 5% de rebaixamento. Por isso que o pessoal tem que ficar muito atento para o Grêmio começar a fazer alguns resultados positivos. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Em 1 minuto nós estamos de volta com a sua participação no Facebook. E o Nilmar, quero saber detalhes, porque agora parece que vai vir, não sei se vai vir, o Vidarte vai me contar.